Então, boa noite para todos nós, que nós possamos ser amparados pela energia, pela luz que a espiritualidade presente vem nos trazer e que nós consigamos levar atento e tornar clara a comunicação que nós estamos trazendo. Nós vamos falar sobre prece e esperança. Eu vou me tomar a liberdade de repetir aquilo que o Diniz falou sobre o aniversário da casa. Nós comemoramos neste mês 36 anos de casa. Então, nós pensamos na nossa comemoração, né? Fazermos aquilo que melhor nós queremos entender, que seriam as preces, aprimorarmos o lado espiritual. Então, como nós sabemos, nós aprendemos na realidade a orar com Jesus. Jesus nos ensinou aquela prece que nós conhecemos tão bem, né? Uma das primeiras que se aprende, que é o Pai Nosso. Isto vem, então, suprir uma necessidade básica do ser humano, que é o contato com a espiritualidade. Vamos ver, vai dar, vamos lá. Precisa de som? Não. Na realidade, tudo o que nós pedirmos, se nós fizermos o nosso pedido em oração com muita crença, com muita força, com muita observação, né, nós vamos conseguir obter, com certeza. Então, nós também aprendemos com o nosso Pai Maior que tudo que alguém possa ter, por mais falho que seja nas questões materiais, nós sempre temos condições de dar a alguém a nossa prece, que por muitas vezes é o nosso presente maior. É aquilo que venha do nosso íntimo, do nosso ser. Então, a prece, na realidade, é esperança. E quando eu falei aqui outro dia que a gente tem um ditado que diz a esperança é a última que morre, eu prefiro pensar que a esperança é a primeira que nasce. Porque se nós não tivermos esperança, o que nós podemos esperar? Né? Nós temos sempre alguma coisa a esperar de melhor, quando os nossos objetivos, quando as nossas metas são realmente alcançar alguma coisa de muito bom. Então, a prece, na realidade, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Quando nós fazemos a nossa prece, nós até podemos nos apropriarmos de alguns espíritos que estejam, segundo o nosso critério, mais próximos a ele, mas nós sabemos sempre que a nossa meta é chegar perto de Deus. É a ele que nós precisamos recorrer. Tá? Jesus, na realidade, ele nos ensinou aquela prece que nós falamos, né, sempre, que é o Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando para mim, a oração do Pai Nosso é toda ela especial, mas essa parte é excepcional. Quando eu comecei a entender o Pai Nosso, que eu não rezava mecanicamente, essa frase, essa parte, esse verso, vamos dizer, me impactou. Como a vossa vontade não é a minha? Não sou eu que estou pedindo? Então, por que não? Eu tenho que ter um ato de humildade para reconhecer
que a vontade do Pai é soberana e que eu sou apenas um meio de chegar até Ele, né? Então, na realidade, é isso que nós estamos querendo, né? É dessa forma que nós pensamos que seja feita a vossa vontade. Nós, na realidade, não nos subjugamos, né, à vontade do Pai. E aí nós começamos a ver as situações que nos ocorrem dentro da nossa própria casa, nas nossas comunidades. Aqui, por exemplo, Capão Novo está impactado, né, com as situações que ocorreram nessa última semana, nesses últimos dias, com situações trágicas, com moradores daqui da região. Então, eu não vou me alastrar muito sobre isso, porque eu não gosto muito de falar em tragédias. Mas, assim, aquelas criaturas que pereceram diante das atrocidades cometidas, elas elas estão bem. Estão bem porque elas cumpriram a sua parte aqui. Resta-nos pedir que os familiares, que os amigos, que as pessoas que com eles convivem, tenham o discernimento de pedir por eles, que sejam iluminados, mas que eu também possa ser iluminado, que nós possamos ser iluminados para transmitir essa energia para eles mais alta possível, mais clara, mais branda. Nós não podemos ficar nos amargurando, remoendo aquelas tragédias. Isso nos faz mal e faz mal também àqueles espíritos que foram. Imaginemos que eles estejam bem, que eles cumpriram a missão que tinham aqui na Terra. Então, Kardec, outra coisa também assim, ó, a prece, na realidade, ela não é só para pedir, né? Muitas vezes para agradecer. E sabe que quando a gente começa a agradecer nas preces, parece que aquilo vai se tornando afermentada, né? Parece que nós colocamos fermento quando nós agradecemos, porque cada vez mais nós sentimos essa necessidade de agradecer. Não só de pedir, mas o agradecimento é muito interessante. É muito bom, é muito salutar, tanto para nós quanto para aqueles a quem nós nos dirigimos. Certa vez, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, isso está na questão 660 do Livro dos Espíritos: a prece torna melhor o homem? E a resposta que ele recebeu foi extremamente afirmativa, né? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Veja que assim, ó, reforça muito a questão do ser sincero, do ser consciente, do ser saber realmente aquilo que nós queremos e de que forma nós estamos fazendo os nossos pedidos. Tá? Então, como não sabemos orar, né, porque nos falta esta força, esta crença, nós vacilamos quando nós encontramos adversidades na nossa vida. Nós desconhecemos, então, o poder da oração. Por quê? Numa situação de pânico, né, até existem certas frases feitas que a gente diz, Deus me proteja, mas às vezes aquilo sai tão automático que nós não prestamos realmente atenção naquilo que nós estamos pedindo. E é importante que nós reforcemos sempre essa ideia de pedir com fé e com força. Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, né, ele
quer saber se a vossa vontade é que conta ou é a nossa. Nós não rezamos, venha a nós o nosso reino. Nós chamamos, venha a nós o vosso reino. Nós somos o reino de Deus. E nós estamos convidando para que ele venha até nós. Quando nós convidamos alguém para chegar na nossa casa, o que é que nós queremos fazer para recepcionar a quem nós estamos convidando? O melhor possível, né? A casa mais preparada, o ambiente mais salutar possível. E é assim que nós devemos nos preparar para receber o nosso Deus. Que nós tenhamos o nosso coração limpo, que nós tenhamos os nossos pensamentos abertos, os nossos pensamentos o mais livres possíveis para poder fazer esses pedidos. Porque se eu estiver fazendo um pedido carregado de ansiedade, carregado de medo, carregado de maus pensamentos, é claro que o que eu vou absorver na realidade é tudo isso de negativo. Na realidade, a prece, ela pode ser coletiva e até quanto mais pessoas estiverem em torno de uma prece, a ação vai ser considerada mais poderosa. Tá? Mas, quando a gente tem essa situação de nos associarmos às outras pessoas para fazermos as preces, nós temos que nos associar a todos com o nosso coração, não com a nossa presença física. Né? Não adianta nós aqui todos estarmos unidos numa prece, num desejo, quando eu tenho um pensamento, o outro tem outro, o outro tem outro. Né? Não, nós estamos aqui e procuremos estar numa unidade. É óbvio que nós temos, cada um de nós, os desejos dirigidos a pessoas especiais, mas o desejo de atender a alguém é único. Tá? Então, os nossos pensamentos também têm que estar visando sempre o mesmo objetivo. Tá? Porque isso aí é como se nós ecoássemos uma canção, uma palavra de ordem, todos numa só voz. Na realidade, nós, às vezes, Deus nos faz verdadeiros milagres, né? De uma forma tão natural que nós nem percebemos que estamos sendo atendidos. Pode ser que o caminho não seja exatamente aquele que nós estamos pedindo, mas com certeza o atendimento das nossas preces vai ser o mais perto daquilo que nós necessitamos. Como Deus sabe tudo o que nós precisamos, e às vezes nem nós sabemos direito o que é que nós queremos ou como nós queremos, Deus nos traz tudo direcionado para o nosso melhor. E às vezes nós pensamos que é obra do acaso, né? Que foi por acaso que as coisas aconteceram. Não, elas estão acontecendo pelo nosso merecimento, pelos nossos pedidos, né? E aí, nos fazendo crer, então, ou a mesmo sugerindo que a ideia que nós temos quando nós estamos saindo das nossas dificuldades, que foi pelo nosso próprio esforço. Claro que é, mas nós somos atendidos porque nós implementamos, né, esses esforços. Isso está na questão 663 do Livro dos Espíritos. Bom, algumas vezes nós precisamos sofrer muito, sofrer bastante mesmo, para entender as belezas da oração. Porque se as coisas estão bem, a gente vai indo ao sabor das ondas, né? E às vezes nós temos um problema tão sério, tão triste, tão pesado, que nós, ao emitirmos
a nossa boa vontade nas preces, nós somos atendidos. E às vezes a gente começa a entender o porquê das preces. Nós temos um exemplo de André Luiz. André Luiz era um espírito, aquele autor, né, do nosso lar. Ele, quando desencarnou, ele teve por muito tempo nos umbrais, né? E aí ele era muito negativista, né? Enquanto ele convivia entre nós. E ele, quando desencarnou, percebeu que lhe faltava muita energia. Se deu conta daquilo. E aí não conseguia força para reerguer-se. Então, ele pediu a Deus, ele fez preces, e para que Deus lhe estendesse a mão para que ele pudesse sair, né, de uma forma, as mãos paternais que um pai estende aos seus filhos. Na realidade, Deus não se fez presente, mas enviou um anjo, né, que era o Clarencio, que chegou até ele e colocou, falando: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, para nós vermos que nós podemos ser amparados sempre. Às vezes não pela forma mais direta, mas de uma forma indireta, sim. A providência divina, na realidade, tem estradas que nós não temos os caminhos. Nós temos que andar. E aí nós conseguimos chegar até o local. Então, a oração é sempre um bálsamo que cura as nossas feridas e as nossas aflições, as nossas dores, sejam elas de alma ou de presença de corpo, né? E nos dá a força que nós precisamos para vencer todas as nossas dificuldades encontradas no nosso destino. Nós, na realidade, aqui recebemos muito depoimento de pessoas que a esta casa acorrem em busca de um bálsamo, né, de uma fonte de energia para curar os seus males. E algumas pessoas, não são todas, mas não precisam, porque nós não precisamos disso. Quem precisa é o nosso Pai Maior. Algumas pessoas vêm a nós e dizem: meu Deus, eu fiquei sem vir, eu já baixei a minha energia. Eu preciso dessa coletividade, de estar neste grupo, de estar ouvindo, de estar entendendo. Outras tantas pessoas que nós sabemos que fazem os estudos, e aqui nós temos os orientadores de grupos de estudos, que são pessoas como nós. Até há pouco tempo nós éramos todos estudantes e também colhem essas informações das pessoas que estão assistidas, que fazem, que estudam, que vêm para fazer esses estudos. Aí a importância de nós chegarmos num grupo desse. Porque às vezes o grupo vai nos auxiliar. A dúvida do outro sana a minha própria. A minha dúvida pode auxiliar a todos os demais. Então, o poder das preces, na realidade, ela está no pensamento e não depende das palavras, não depende do lugar ou do momento em que elas estejam sendo feitas. Nós não precisamos decorar uma prece maravilhosa. Nós temos certos autores espirituais que têm preces belíssimas, né? A Taninha leu uma aqui, que depois vocês vão ouvir de novo, porque ela está no meu projeto aqui. Ela é uma prece de Emmanuel, que era muito sábio ao colocar, psicografada por Chico Xavier. Mas nós temos aquelas preces que nós vamos criar, porque nós, ao colocarmos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, nós também sabemos fazer preces maravilhosas. E é isso que nós podemos, né, e devemos fazer. Nós podemos orar em qualquer parte, tá? Nós sabemos que aquela prece do final da noite, quando nós nos recolhemos, eu normalmente não consigo nem fazer, porque eu começo e
a pá. Mas aquela prece onde nós nos colocamos a serviço do Pai Maior, porque nós sabemos que quem vai repousar ali é o nosso corpo, é a matéria. O nosso espírito não precisa de sono. O nosso espírito continua nos trabalhos. O que nós podemos fazer é pedir que o nosso espírito, uma vez liberto da nossa matéria, ele possa ir a lugares em que hajam necessitados e que nós possamos levar as nossas palavras, as nossas ações para considerá-los e ajudá-los a melhorar por ali. Tá? O lugar ou o tempo também não tem problema, né? Nós podemos fazer a nossa oração matinal quando nós acordamos de manhã. Mas tem pessoas que acordam já com o relógio em cima da hora e fica aquele minutinho a mais já. Então não tem problema. A prece pode ser feita escovando os dentes, pode ser tomando um banho, tomando café, ou se dirigindo a um local de trabalho ou de estudo. Ela é uma prece super válida. A nossa prece, ela é, olha que lindo nós podemos caminhar aqui, nós temos um recurso maravilhoso que é a beira-mar, nós caminharmos à beira da praia fazendo preces. E as nossas preces pode ser a conversa com o nosso Deus, a conversa com o nosso Jesus, né? E sabermos que por ali nós estaremos deixando as nossas pegadas. Nós não vamos carregar ninguém também, não vamos exagerar, né, gente? Mas assim, nós vamos deixando as nossas pegadas, marcando que ali nós estivemos presentes. Na realidade, a influência disso aí, ela vai só nos fazer as circunstâncias em que nós estamos precisando deste recolhimento para fazer as preces. A prece coletiva, então, tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e visam o mesmo objetivo, pois é como se muitos clamassem juntos em um só som. Nós temos aqui na casa um hábito que nós adquirimos, que hoje não, né? Todos os dias, às 19h30, nós nos conectamos espiritualmente e fazemos preces. No início, nós começamos quando das enchentes que o nosso estado passava. Nós não abandonamos, porque a questão das enchentes não está resolvida. Mas nós acrescentamos por todos aqueles trabalhadores da casa, frequentadores da casa, que estejam passando por necessidades, são lembrados nesse momento. E agora nós estamos ampliando este leque e levando a nossa prece até, olha com que pretensão, né? Até os nossos irmãos do Oriente Médio. Porque nós sabemos que lá existem pessoas com ideologias diferentes, mas são seres humanos como nós. Eles pediram para estar lá, nós pedimos para estar aqui. Mas por quê? Quem sabe se nós não seremos a força que este povo precisa para que se assentem, que se tomem um rumo, né? E que se houver tragédias maiores, também foram solicitadas. Não vamos lastimar, vamos emitir boas energias para que todos possam se recuperar de uma forma melhor. Não importa a quantidade de pessoas que nós temos para orar. Às vezes em casa, eu oro com as minhas gatas. Eu só tenho elas. E por incrível que pareça, tem dias que a Fifia vai lá fazer o evangelho comigo. Então, assim, eu sei de outras pessoas, não é só eu. Tá? Tem mais gente que faz isso com os animais. E parece que os animais sentem essa energia. Tá? Eles sentem. E aí, nós sabemos que eu moro num condomínio, eu tenho os meus vizinhos. Eles não precisam estar ali de mãos postas comigo para estarem orando.
Eu convoco-os sempre para que façam a prece comigo, no Evangelho no Lar. Quando eu estou me manifestando em relação aos meus vizinhos, as pessoas que passam pela minha rua, as pessoas que frequentam a minha casa, os meus familiares, desencarnados e encarnados. Os desencarnados, eu sou egoísta, eu peço mais por aqueles que são mais próximos, né? Meus avós, meus pais, a minha irmã, mas assim, todos aqueles que nós podemos congregá-los. E espiritualmente, uma vez que sejam convocados, eles estarão comigo fazendo a prece, porque eles também serão beneficiados. Ela é muito, a prece na realidade é muito eficaz, embora nós não percebamos os efeitos, né, que possa colocar. Na realidade, Deus nos deu a inteligência e o entendimento para que nós utilizássemos desse recurso. E a providência vai nos atender os pedidos que nos convêm. Às vezes nós não nos damos conta, né? Mas a providência divina sabe o que é que nós precisamos. Também, a prece pode ser uma proteção do nosso pensamento. Quando nós estamos muito negativos e a nossa tendência é chegar lá para aqueles abismos, para aquelas coisas tristes, nos coloquemos numa prece. Esta prece vai nos desviar, é como se fosse, ou até usar repetição de palavras, os mantras, ou fazer uma meditação. Para que coisa mais maravilhosa do que meditar, né? Nós também podemos pedir, né, coragem, que às vezes nos falta, paciência. A minha lista de paciência é muito grande, mas um dia eu consigo. Eu já consegui alguma coisinha. E resignação, e aí são os meios de nós nos livrarmos de todas as nossas dificuldades. E agora, colocando mais diretamente para nós, nós temos que, através do Espiritismo, nós compreendemos a ação da prece como uma transmissão de bons pensamentos. Sim, porque ninguém vai fazer prece para pegar maus pensamentos, né? É um fluido que, dirigido a qualquer ser na Terra, não precisa ser aquele que está mais próximo a mim, eu posso dirigir esse fluido lá para o Oriente Médio e posso até, aqueles que creem nos extraterrestres, né, aqueles seres que não estão na Terra, vamos emitir para eles também. Eu acredito muito na lei do retorno. Então, tudo aquilo que vai, acaba voltando. Então, se eu vou emitir os bons pensamentos, eu vou recebê-los de volta. É como jogar uma bola na parede, ela não fica lá, ela volta para mim. Então, se ela for emitida com raiva, com força, ela vai voltar assim. Agora, se ela for emitida com carinho, com firmeza, mas com carinho, é isso que eu vou receber de volta. Os espíritos ouvem a qualquer lugar em que nós estejamos e que eles estejam. Um exemplo que existe no Evangelho, um homem que estava perdido num deserto e ele estava com muita sede. E aí, uma historinha, tá, também. E ele sente-se que vai desfalecer. E aí ele se joga no chão e ali ele fica. E lá pelas tantas, quando o desespero bate, né? Ele orou pedindo para Deus que Deus ajudasse ele a ter forças, né? E que soubesse esperar. Nenhum anjo veio atendê-lo. Mas um bom espírito, né, sugere o pensamento de ele levantar e seguir a caminhada. Segue caminhando, tá? No impulso que ele tem, ele
resolve buscar essas forças e avança na caminhada. Mais adiante, ele vê um regato e cria coragem. Com fé, se ele tiver fé, quando chegar nesse regato, ele vai pensar: graças a Deus, meu pensamento inspirado pela força que me deste. Mas, se ele não tiver fé, ele vai pensar: que boa ideia eu tive de tomar este caminho e não o outro. O acaso pode nos ajudar, né? Quanto eu fui corajoso, não me deixando abater. Então, vocês veem que a visão de quem tem fé é diferente de quem não tem. Mas não ter fé não significa desistir. Não ter fé significa que nós temos que ir em busca. Então, é necessário ajudar a si próprio, porque nós nos sentarmos, nos ajoelharmos em qualquer local e pedir, se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos recuperar, né? Isso aí nós estamos nos colocando à prova a confiança e a submissão da sua vontade de vida. Então, por meio da prece, nós somos acorridos e sustentados em boas resoluções e ideias saudáveis, fortalecendo a moral necessária para vencer as dificuldades, desviando os males que nós atraímos quando nós cometemos determinadas faltas. Porque nós não somos anjinhos. Nós ainda temos umas 270 encarnações para não ficarmos mais perto da angelitude. Mas, enquanto isso, nós vamos nos esforçando. Então, pela prece sincera, nós conquistamos a nossa esperança de que tudo pode melhorar. E ainda não melhorou? É porque nós precisamos de tempo e de passar por momentos que nos fortaleçam, que nos preparem para a nossa jornada evolutiva, que é a nossa meta dessa encarnação. E aí, eu tinha preparado e coloquei aqui a prece de encerramento, que vai ser a prece que está aqui. A Taninha fez na abertura, então nós abrimos e fechamos com a mesma prece. Tá? Então, é uma prece de Emmanuel, ditada, né, psicografada por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar a quem quer que seja, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem esperar os resultados, a desculpar sem condições. Sem condições é eu faço ser, né? A marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém faça aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, agora e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado.
e obrigado por terem me assistido.